E assim, já com a mente, um coração aliviado, vamos pensando em quantas benesses recebemos, quantas graças, quanta gratidão temos que ter por essa semana que tivemos, todas as bênçãos que recebemos, por algumas dificuldades, alguns problemas encontrados, estes que sempre nos auxiliam na nossa elevação moral e espiritual. Agradecendo também o nosso mentor, esse irmão inseparável, que sempre está ao nosso lado, sempre para alguns segundos, que ele está ali para nos intuir. E essa intuição é tão forte que nós vamos sentir e seguir esse caminho. Continuando nessa jornada também, encontramos nosso irmão, um dos nossos mestres, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz. Esses mestres que nos ensinam quão é importante agirmos com humildade, que possamos cada vez mais seguir nesse caminho, no caminho da humildade, no caminho do amor. Seguimos mais um pouquinho para chegarmos até a nossa mãezinha Maria de Nazaré. Essa mãe amada, essa mãe querida, essa mãe que nos acalenta, que nos põe no colo, essa mãe que nos ensina a amar e perdoar incondicionalmente. E todas as vezes que perdoamos, que pedimos perdão, que nos perdoamos, abrimos sempre mais espaço em nosso coração para o amor. Esse amor incondicional, esse amor que a mãe nos ensina. Nos juntamos agora à nossa mãezinha para chegar até o Mestre Irmão Jesus. Esse Mestre que é só amor, que em sua jornada, em sua passagem pelo nosso planeta, nos ensinou o quão é importante amarmos. Tanto que trouxe em seu principal mandamento, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Que possamos cada vez mais fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós. Só assim conseguiremos trazer um planeta melhor, uma vida melhor, mais solidária. Continuamos nessa jornada até chegar ao Pai. Esse Pai misericordioso, esse Pai da vida, esse Pai que nos dá a possibilidade de acordarmos a cada dia e fazermos um novo e melhor anoitecer. Esse Pai que nos possibilita a reencarnação. E em cada reencarnação evoluirmos moralmente, espiritualmente. Diante desse Pai misericordioso, desse Pai da vida, oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. O nosso tema de hoje é esquecimento ou perdão das ofensas. Tem uma frase que eu fui buscar, que eu recebi até em mensagem, que ela diz assim: perdoar com coragem é perdoar antes de tudo em nosso coração, mesmo antes do arrependimento de outro. Como fez Jesus na cruz, crucificado, pregado, sendo furado, sendo maltratado, apedrejado. Ele parou, levantou os olhos e falou: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que dizem. Olha só, se ele naquela situação levanta essa bandeira do perdão, quem somos nós? E aí a gente se pergunta, mas o que é uma ofensa? Porque às vezes uma ofensa para um não é uma mesma ofensa para outro. Então às vezes isso não difere de um para outro. Então temos que tentar entender um pouquinho o que nos fere, o que nos ofende. E quando a gente vai a fundo e vai tentar trabalhar o que nos ofende, a gente vai chegar que o que nos ofende é o que fere o nosso orgulho.
Novamente, essa chaga do orgulho e do egoísmo. Então, o que nos fere, o que nos machuca, nos ofende. E como trabalhar isso? Como trabalhar essa ofensa? Como que a gente pode pensar em alguém que lhe fez algo tão grave? Como perdoar? Será que é fácil? Não, é difícil. É difícil. Mas tudo depende da gente. Tudo depende de a gente fazer o quê? Primeiro, entender que nós somos falíveis. Nós também cometemos erros, nós também falhamos. Segundo, tentar se colocar no lugar do outro. E aí sim, perdoar. Aí quando a gente fala, mas perdoar é a mesma coisa que o esquecimento das ofensas? Nem sempre. Muitas vezes a gente acha que está perdoando, mas está perdoando da boca para fora. Aí quando a gente vê que acontece alguma coisa com aquela outra pessoa, a gente fala, tá vendo? Ó, justiça veio a cavalo, né? Ai, toma lá da cá, bateu, levou, tá vendo? Isso que é algo que vai ferir quem mais agindo dessa forma, não o outro. Muitas vezes, quem tem uma palavra ofensiva ou comete uma ofensa, nem sempre ele sabe que ele está ofendendo a pessoa. Muitas vezes ele não está nem sabendo disso. E a pessoa está se sentindo ofendida. Então, se a gente se sente, se eu me sinto ofendido, se nós nos sentimos ofendidos, a forma de aliviarmos isso é perdoando. Ah, mas ele nem vai saber porque ele não sabe se me ofender, não vai saber se eu perdoei ou não. Mas o bem que vai trazer o perdão não é para quem está sendo perdoado, é para quem está dando perdão. E a coragem de agir dessa forma é tentar de alguma maneira extrair, tirar esse orgulho que a gente tem. Esse orgulho que arremete, que machuca, que fere, que só nos traz coisas ruins. Faz com que a gente fique mal, faz com que a gente fique com aquilo na cabeça, porque quando você é ofendido, muitas vezes você tem aquela raiva e aquela mágoa, e aquela mágoa persiste. Por que fulano fez aquilo comigo? Eu estou no trabalho, alguém fez alguma coisa comigo, por que fez aquilo comigo? Na primeira oportunidade eu vou dar o troco. Muitas vezes é isso que se fala, é isso que se pensa. E a ideia qual que é? É mudar esse pensamento. É tentar entender que se ele fez alguma coisa de mal, de uma forma ou de outra, ele vai ter que pagar por aquilo, vai ser uma coisa dele. Mas nós temos que levá-lo e desejar o bem a ele. Nós estamos passando por um momento agora bem complicado. Se você pegar essa guerra que está tendo lá em Israel, né, com o Hamas, com muitas pessoas vítimas, inocentes sendo mortos, atrocidades acontecendo, e aquilo que a gente vê na televisão, aquelas coisas ruins, já vem na nossa mente. Eles têm que pagar. Eles têm que pagar. E é isso o que é a diferença. É isso que Jesus tentou nos ensinar. Não, ele vai pagar? Vai, dentro da necessidade dele. Ele tem a conduta e o caminho dele para isso. Nós não temos que desejar isso para ele. Ah, mas eu vou ser amigo do meu inimigo? Não. Porque você não vai ter a mesma empatia que você tem pelo seu amigo com o seu inimigo. Você não vai conseguir ter a mesma empatia. Então, quando você tem um inimigo, você vai simplesmente tentar desejar o bem a ele. Seja feita a sua vontade, fique bem, eu não preciso estar com você o tempo todo. E tentar, assim, esquecer essa ofensa que lhe foi feita. Quando a gente consegue esquecer, esse é o verdadeiro perdão. Isso sai do coração. Isso é o amor. Então, é isso que a gente tem que tentar fazer, esquecer esse perdão. Quando a gente fala de ofensas, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, as pessoas se sentem ofendidas. Eu tenho um sobrinho que ele é gordinho. E ele tem quase 40 anos, a gente sempre brincou, ele sempre me chamou de magricela, eu sempre chamei de gordinho. Outro dia nós marcamos para almoçar juntos e fazia alguns dias que eu não o via. E eu estava no restaurante sentado, ele chegou perto de mim, eu abracei ele, ô gordinho. Eu falei, tô gordinho, ainda bem que você chegou. Tinha pessoas no restaurante que me olharam feio. E ele me abraçou, me deu um beijo, ô tio, tudo bem e tal. Gostou, brincou, ô tio magricela, ainda brincou comigo. Mas pessoas não gostaram do que eu falei. Eu até falei, poxa vida, ainda falei para ele, falei uma coisa que te chamei de gordinho, um monte de gente queria me bater. Por quê? Ele não se sentiu ofendido de maneira nenhuma. É uma tratativa minha com ele.
outras pessoas que estavam lá se sentiram ofendidas. Então a ofensa muitas vezes está em quem ouve, que fere aquele orgulho dele. É isso que está. Tem uma passagem de Chico Xavier, eu vou ler para vocês, porque se eu falar eu não vou conseguir ser exatamente o que ele disse, tá? Numa narrativa que ele teve em castelhano com algumas outras médiuns, né? Chico Xavier disse o seguinte: perguntaram para ele das experiências que ele teve, né? As inúmeras experiências, teve algum fato que o sensibilizou muito. Ele disse o seguinte: das experiências de nossa tarefa mediúnica, citaremos uma delas, para nós inesquecível. Nos arredores de Pedro Leopoldo, há anos passados, certa viúva viu o corpo de um filho assassinado, quando chegava repentinamente à casa. Desde então, chorava sem consolo. O irmão homicida fugira logo após o delito, e a sofredora senhora ignorava até mesmo porque o rapaz perdera tão desastradamente a vida, agravando-se-lhe os agradecimentos morais. Uma nossa amiga, já desencarnada, Dona Joaninha Gomes, convidou-nos a ir em sua companhia partilhar um ligeiro culto do Evangelho com a viúva enlutada. A destitosa mãe acolheu-nos com bondade e logo após, em círculo de 5 pessoas, entregamo-nos à oração. Aberto em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso, caiu-nos sob os olhos o item 14 do capítulo 10, intitulado Perdão das Ofensas. Ia de minha parte começar a leitura quando alguém bateu à porta. Pausamos na atividade espiritual enquanto a dona da casa foi atender. Tratava-se de um viajante maltrapilho, positivamente um mendigo, alegando fome e cansaço. Pedia um prato de alimento e um cobertor. A viúva fê-lo entrar com gentileza, a pedir-lhe alguns momentos de espera. O homem acomodou-se num banco e iniciamos a leitura. Imediatamente depois disso, comentamos a lição do modo geral. Um dos assistentes perguntou à dona da casa se ela havia desculpado o infeliz que lhe havia morto o filho querido, cujo nome passou na conversação a ser por várias vezes pronunciado. A viúva asseverou que o Evangelho, pelo menos, lhe determinava perdoar. Foi então que o recém-chegado e desconhecido exclamou para a nossa anfitriã: pois a senhora é mãe do morto? E trêmulo acrescentou que ele mesmo era o assassino, passando a chorar e a pedir perdão de joelhos. A viúva, igualmente em pranto, avançou maternalmente para ele e falou: não me peça perdão, meu filho. Eu também sou uma pobre pecadora. Roguemos a Deus para que nos perdoe. Em seguida, trouxe-lhe um prato bem feito e o agasalho de que o desconhecido necessitava. Ele, entretanto, transformado, saiu do culto do Evangelho conosco e foi se entregar à justiça. No dia imediato, Joaninha Gomes e eu voltamos ao lar da generosa senhora, e ela nos contou, edificada, que durante a noite sonhara com o filho, a dizer-lhe que ele mesmo, a vítima, trouxera o ofensor ao seu regaço de mãe, para que ela o auxiliasse com bondade, socorro, entendimento e perdão. Então veja, ela também estava sofrendo por não conseguir perdoar, ela também tinha uma dificuldade em perdoar. E o próprio filho desencarnado fez com que essa pessoa que havia lhe tirado a vida fosse até lá e ela pudesse perdoar. Então, olha o maior perdão, a maior generosidade que Jesus nos ensina. É um perdão desse que é difícil a gente fazer. Né? Como ele disse, devo perdoar quantas vezes? 7 vezes? Não, 70 vezes 7? Não tem limite para perdoar. Mesmo perdão, mesmo perdão. Nós somos falíveis, nós erramos. O que nós temos é que perdoar, porque o perdão não é para quem principalmente é para quem o faz, é para quem perdoa. E quando a gente tem coragem de perdoar, a gente também tem coragem de pedir perdão. Quantas vezes acontece algo conosco e nós ficamos remoendo aquilo na cabeça e não conseguimos nos perdoar de alguma atitude que tivemos. Então nós também temos que nos perdoar.
Nós temos que limpar isso da gente. Nós temos que tirar essas coisas ruins de nós. Então, perdoar é amar a vida, amar a si mesmo, amar ao próximo, pois nossa origem é simplesmente o amor. O ato do perdão verdadeiro é uma demonstração de força, não de fraqueza. Muita gente pode pensar que eu vou perdoar, estou sendo fraco, porque ele me agrediu, ele fez coisas ruins para mim, eu vou ser fraco em perdoá-lo. Não, é um ato de grandeza poder perdoar. E é feito com o coração e não só com os lábios. Então isso que é importante a gente ter, ele é feito com o coração e não só com os lábios. Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: o perdão beneficia aquele que perdoa por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Então veja o alívio que a gente consegue ter quando conseguimos perdoar. Isso que temos que ter em mente. A necessidade do perdão, muitas vezes, é nossa de poder perdoar, para podermos tirar esse peso das costas, essa mágoa que nos aflige, nos adoece. Quantas vezes nós nos adoecemos? Mas não sei por que eu estou doente, não fiz nada no ar-condicionado, mas passei muita raiva, fiquei magoado, não consegui tirar aquilo de dentro de mim e aquilo me fez mal. Me fez cair de cama, me deixou adoecido mesmo em função disso. Quantas vezes isso acontece? Então isso nós temos que entender, que o mais importante é perdoar e esquecimento das ofensas. Quando a gente consegue esquecer, é sinal de que quando o outro fizer alguma coisa, a gente vai passar pelo outro e vai falar, nem lembro se ele fez alguma coisa para mim. E quantas vezes a gente se magoa, se irrita e consegue fazer com que isso desapareça rápido? Olha só, você não precisa nem perdoar ninguém, você fala, isso não me feriu, não mexeu com o meu orgulho, com o meu ego. Então isso é tranquilo, porque quando mexe com o orgulho, essa chaga que mata a gente, é o que prejudica cada vez mais. Então temos que sempre tentar trabalhar dessa forma, esquecer as ofensas. E no Vivendo o Evangelho, a gente tem um trecho aqui para refletir, que ele diz assim, perdão de cada dia. São muitas as possibilidades de exercício do perdão nas situações mais corriqueiras da vida diária, tais como brincadeira de mau gosto, desatenção do amigo, hipocrisia do parente, chacota do companheiro, rispidez do chefe, hostilidade do colega, mau humor do marido, irritação da esposa, impertinência do filho, mesquinhez do irmão, negligência do balconista, desrespeito do genro, implicância da sogra, inconveniência do vizinho, destempero verbal no trânsito e agressividade gratuita. É verdade que o mérito do perdão é tanto maior quanto mais grave o ataque à dignidade do ofendido. Contudo, não te esqueças de desculpas simples e anônima às pequenas ofensas. Apoia-te nas lições de Jesus e aprende a exercitar o perdão de cada dia para as faltas daquele que te partilha a convivência. A planta não dispensa chuva abundante na estação apropriada, mas agradece da mesma forma o sereno de cada noite. Então veja, vamos parar e pensar sempre. Um pedido de desculpa não nos custa nada, tão simples, tão fácil, e aquilo se acaba muito mais rápido do que a gente ficar remoendo e ficar marcando aquilo entre nós. Então que possamos cada vez mais pedir perdão, perdoar e nos perdoar. Porque como eu disse na abertura, isso faz com que abra espaço em nosso coração para o amor, esse amor incondicional, esse amor que Jesus nos ensinou. Jesus passou por tanta coisa e tudo que nos ensinou, se nós abrirmos cada parte do Evangelho, Ele nos ensina a amar. Ele nos ensina a fazer o melhor ao próximo, se colocar cada vez mais no lugar do outro. Então era isso que eu tinha que passar para vocês. Então vou pedir novamente que fechemos nossos olhos e vamos fazer as nossas vibrações. Vibrações essas de paz, de amor, de harmonia, equilíbrio, serenidade, de saúde. Então vamos vibrando por todos aqueles que desencarnaram, que possam ser recebidos no plano espiritual com muito amor e muita luz.
Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram enfermos, quer seja no leito de hospital ou em suas residências. Vibrando também pelos cuidadores destes, para que possam auxiliar cada vez mais essa cura, que aconteça o mais breve possível. Vamos vibrando pelos orfanatos, para as crianças que lá se encontram, que possam receber muito amor e possam encontrar um lar que seja abençoado. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram nos asilos, que possam também receber visitas de amor, de luz, que tenham muita paz e muita tranquilidade. Vamos agora imaginando os nossos lares, levando uma vibração para os nossos lares, para cada um que lá se encontra, que receba essa vibração de amor e de luz. E vamos trazendo uma vibração para cada um de nós, que possamos irmos todos para casa, abençoados, que tenhamos uma semana de bênçãos, com muita paz e muita luz, que possamos, na próxima semana, estarmos todos aqui juntos para mais uma noite de Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.